Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos ao canal Daiane Oficial. E no vídeo de hoje eu vou responder para vocês 10 perguntas importantes sobre placas de gesso 3D. Então fiquem ligadinhos até o final, porque nesse vídeo eu vou tirar todas as dúvidas que vocês vão ter na hora de decorar a casa de vocês com essas belezuras aqui. E roda a vinheta, produção! Pessoal, quando eu fiz essa parede de gesso que tá aqui atrás e postei aqui no canal, muita gente me fez diversas perguntas. Como eu fiz os recortes da tomada, como eu coloquei o meu suporte da TV, como eu rejuntei as placas, foram inúmeras perguntas. Por isso eu resolvi trazer nesse vídeo um resumo geral de todas as dúvidas que vocês terão na hora de colocar as placas de gesso 3D aí na casa de vocês. Portanto, confiram aí todas as dicas, porque elas serão indispensáveis para uma parede de gesso 3D perfeita. Quando vamos colocar placas de gesso 3D em casa, a primeira pergunta que se faz, financeiramente falando, é se compensa eu mesmo colocar ou é melhor contratar um profissional? E a resposta é claro que compensa você mesmo fazer, porque se você contratar um profissional, ele vai te cobrar o material mais a mão de obra. E se você mesmo fizer, você não terá que pagar a mão de obra, apenas o material. Compensa eu mesmo fazer as placas de gesso em casa ou é melhor comprar elas prontas? Isso depende muito, porque se você decidir fazer as placas de gesso em casa, você vai precisar de pelo menos um molde, gesso e água, gastando em média um total de R$ 120 para fazer mais ou menos 60 placas. E sobre comprar as placas prontas, pode ser um bom negócio dependendo muito da região de onde você mora. Tem lugares que o pessoal vendem as placas prontas por R$ 2 cada. Se tiver nesse preço, compensa muito, pois você não terá o trabalho de fabricar placa por placa e já que vai gastar o mesmo tanto comprando o molde e o gesso. Sendo que eu recomendo, caso você decida fazer, comprar mais de um molde para a sua produção render mais e você não ter que esperar uma placa secar para conseguir fazer a outra. Quantas placas de gesso eu vou gastar na minha parede? Para saber quantas placas você vai precisar, é simples. Primeiro você vai medir a altura e a largura da sua parede. Segundo, vamos calcular quantos metros quadrados ela tem. E para isso é só multiplicar a altura vezes largura. Por exemplo, se a sua parede tem 3 metros de altura e 2 de largura, é só multiplicar um pelo outro, que no caso é 3 vezes 2, que dá 6, ou seja, a sua parede tem 6 metros quadrados. Com essa mesma conta, vamos calcular também o metro quadrado da nossa placa, que no meu caso é 29 por 29 centímetros. Aí é só dividir o metro quadrado da sua parede pelo metro quadrado da sua placa, que nesse exemplo deu 71 e uns quebradinhos, e vamos arredondar para 72 placas. Ou seja, para uma parede nessas medidas, essa é a quantidade de placas que vamos precisar para preenchê-la. Mas atenção, sempre façam ou comprem umas 5 placas a mais, porque tem os recortes e sempre acontece de quebrar alguma. É obrigatório eu picotar a minha parede antes de aplicar as placas? E a resposta é não. Você não é obrigado a picotar caso não queira, mas esse é um processo importante para que no futuro não aconteça de alguma placa se soltar. Pois quando você picota, faz aqueles buraquinhos, você aumenta a aderência entre placa, cola e parede. Tem paredes que não precisam picotar, pois não são paredes lisas, como a sem reboco, direto no bloco, com chapisco, com texturas e entre outras. Levando em conta que nenhuma parede deve conter umidade, porque gesso não combina com água. E se necessário, use um impermeabilizante na parede antes da aplicação das placas. O que eu vou usar para colar as minhas placas de gesso 3D na parede?
Existe um produto no mercado chamado gesso cola e ele é vendido no mesmo lugar onde vocês irão encontrar o gesso. E ele vem em embalagem de 5 quilos, custa aproximadamente R$15 e geralmente uma embalagem é suficiente, pois ele rende muito. E como devo fazer nos locais que têm tomadas e suporte para a TV? Quando chegar nas tomadas, você vai precisar fazer alguns recortes para deixar o local livre. Para isso, não tem muito segredo. Fiz todos os recortes utilizando apenas uma faquinha de serra. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal que mostra todo o passo a passo. E sobre o suporte da parede, eu também fiz um vídeo explicando, porque muita gente ficou com dúvida e me perguntou se a minha TV está fixada diretamente nas placas de gesso. E pessoal, não está, porque o gesso não aguentaria esse peso todo. O suporte da TV está fixado diretamente na parede e o que eu fiz foi colocar as placas em volta. E para esconder os cabos da minha TV, eu passei um conduíte por dentro da parede antes de aplicar as placas. Preciso rejuntar as minhas placas? E o que devo usar? E para rejuntar, você vai utilizar simplesmente massa corrida. E uma super dica, você pode colocar essa massa dentro daqueles potinhos de molho para facilitar na hora da aplicação. Após as placas aplicadas, qual o tempo de secagem? O tempo ideal de secagem é de aproximadamente 48 horas, mas isso pode variar de acordo com o clima da sua região. Preciso pintar a minha parede de gesso 3D? Qual tinta devo usar? Sim, é necessário pintar, pois as placas não possuem a mesma tonalidade de branco e vocês vão perceber isso depois que a parede estiver pronta. E sobre as tintas, existe no mercado algumas específicas para gesso e são as mais recomendadas. Porém, a minha eu pintei com tinta látex mesmo. Muita gente me diz que com o tempo iria amarelar, mas aqui já faz um ano e por enquanto tudo ok. Mas se acontecer de amarelar, eu posso pintar novamente. Quais cuidados devo ter com a minha parede de gesso 3D? Suja muito? Gente, os cuidados é como uma parede normal, tá? Se sujar, tem que pintar novamente. Se acumula pó? Sim, dependendo do desenho da sua placa, vai acumular pó sim, mas nada que um espanador ou uma vassoura não resolva, tá? Quanto ao quebrar placas, pode acontecer se você der uma pancada muito forte. E aqui eu até me surpreendi, porque a gente não tem criança, mas é um entra-e-sai de sobrinhos, afilhados, que eu achei que não iria durar. E eu realmente me surpreendi, porque nenhuma placa quebrou até agora. Pessoal, e o feedback que eu dou sobre a parede que eu fiz aqui, gente, vale a pena sim, porque deixa um ambiente bonito, sofisticado e custa bem pouquinho em vista do valor que um profissional vai cobrar de vocês, tá? E outra coisa que eu queria falar, a gente está em época de pandemia, muita gente ficou desempregado, então é uma maneira de ganhar um dinheiro extra ou às vezes ser até a renda principal de vocês, porque placas de gesso 3D não tem segredo nenhum, além de ser fácil de fazer, é fácil de aplicar e vocês vão conseguir ganhar muito dinheiro. Então vale a pena para a sua casa ou às vezes até para ser uma futura profissão de vocês. E aí, pessoal, gostaram dessas dicas? Espero que sim. Se gostou, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo o que vocês acharam e se inscrevam, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer e a trazer conteúdos legais aqui para vocês. Vou deixar também aqui na tela final mais 2 vídeos incríveis com gesso 3D para vocês conferirem. Beijos e até o próximo vídeo.